Saluet omnes! Essa é a sexta parte de uma série de vídeos lendo os comentários da Guerra na Gália de César. Se você quiser, pode pegar um bonde andando para entender os textos que eu vou mostrar aqui, mas o ideal para entender a história toda desde o começo é ver desde o primeiro vídeo da série. Esses vídeos são voltados para quem já tem o conhecimento básico do latim, já conhece a gramática em geral e um certo vocabulário, mas tem ainda uma dificuldade para pegar um texto real, clássico e entender a fundo. E os textos de César são bons justamente para essa etapa, né? Por eles serem um pouco mais fáceis, por eles não terem muitas referências, muitas metáforas difíceis. Então vamos lá. Recapitulando do último vídeo, nós paramos no ponto em que César narrava sobre os helvécios quererem migrar da sua região para o resto da Gália. E para isso eles queriam atravessar a província romana, passando pelo rio Ródano, que fica ali mais ou menos na Suíça ou no sul da França atual. Então, para começar com a leitura do texto, vamos lá. Caesari, quid nuntiatum esset, eos per provinciam nostram, iter facere coonari, matura taburbe proficisci, et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit erat genavam pervenit. A gente começa com uma descrição de quando o próximo evento aconteceu, com essa oração usando o cum. Repara que Caesari, no dativo, aparece logo com a primeira palavra da frase, né, dando uma certa ênfase. Logo depois que isso foi anunciado a César, né, lembrando que o nuntiatum esset está no pretérito mais que perfeito do subjuntivo, então o cum com o mais que perfeito indica, né, aquela coisa já tendo acontecido. E além disso, César usou aqui o subjuntivo, enquanto outros autores às vezes usam o indicativo. Algumas gramáticas tentam dar explicações, né, mostrar as nuances, mas para ser bem sincero, é praticamente a mesma coisa, salvo algumas raras exceções. A frase diz quando isso foi anunciado a César, né, mas isso que é o que a gente vê na próxima oração. É o fato deles, né, os helvécios, quererem fazer um caminho, né, iter facere, ou seja, caminharem, migrarem pela província romana. E como essa oração é meio que um substantivo na prática, ela vem no acusativo com infinitivo. Então, em seguida, a gente chega na oração principal. Daí, o proficisci, que é um verbo deponente, significa ir, né, o percorrer, viajar, é o objeto de maturat, ou seja, ele apressa, né? Ele se apressa em vindo da cidade, né? No caso Roma. E aí essa expressão magnum iter, ou no caso maximum iter, significa fazendo o caminho mais rápido possível, né? Caminhando o máximo a cada dia. Então César diz que caminhando o máximo possível por dia, né? Ele tenta se apressar para ir até a Gália ulterior, ou seja, além dos Alpes, e para a cidade de Genaua, né, ou Geneva. Reparem aqui que César usa duas preposições, que as duas usando o acusativo, mas para se referir movimento para um lugar. Primeiro ele diz in provinciam, então usando a preposição in, que se refere a uma região mais ampla, em seguida ad Genauam, que é para uma cidade, né, para um ponto mais específico. Então existe essa pequena distinção, né, na preposição mais adequada para a direção que se viaja. Prosseguindo. Ubi de eius adventu helveti certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis nam meius et verocloetius principem locum obtenebant. Essa sentença era até maior, mas eu cortei em duas partes menores para ficar mais viável de analisar. Então, primeiro a gente tem o ubi, que aqui significa quando, e a gente tem essa expressão certior fieri, ou quando alguém certior factus est, que significa que a pessoa foi informada de alguma coisa. É uma expressão que César usa com frequência. Então, quando os helvécios foram informados da chegada dele, né, dele César, o que eles fizeram? Eles enviaram, né, o verbo principal mittunt, enviaram legados ou representantes para ele, para César, no caso. E depois do legatos, César inclui aqui mais outra palavra no acusativo, né, o nobilissimos, para indicar que eram representantes dos mais nobres do povo deles. Da qual legação, né, do qual grupo, havia o Nameios, o Herocloitius,
que tinham o lugar principal, né? O Princepenlocum, ou seja, eles chefiavam essa delegação. E aqui, continuando o resto da frase, que eu disse que era bem longa, na meius et verocloitius, qui rigerent sibi esse in animo, si nullo maleficio, iter per pro vinciem facere, propterea quod, aliud iter haberent nullum, rogare, ut eius voluntate, id sibi facere liceat. Nós temos aqui essa oração relativa, que começa com o qui, mas que tem a função de indicar um propósito, né, que é equivalente mais ou menos ao ut. A gente vê que tem esse propósito porque logo em seguida vem um verbo no imperfeito do subjuntivo. Então, recapitulando, esses dois que tinham a chefia da delegação vinham com o propósito de dizer o quê? O complemento vai vir no acusativo com o infinitivo. Primeiro, esse in animo significa ter em mente. E a construção com o dativo sibi indica que os helvécios tinham em mente, né? E esse era o caso para eles, para os helvécios. Depois ele diz que sem nenhuma má intenção, e por fim o que é que eles tinham em mente, né? Atravessar a província, o iter facere. Propterea quod significa porque eles não teriam outro caminho. Nós vemos esse habere também no subjuntivo para dar essa ideia do futuro do pretérito, né? Eles não teriam outro caminho. Em seguida a gente tem esse rogare, que vem no infinitivo, mas acho que faz mais sentido a gente entender como se tivesse um pronome se oculto, né? Ou seja, eles mesmos pedirem, né? Também no acusativo com infinitivo, pedirem para, né? Ut, pedirem para que fosse o quê? Permitido. O verbo no final, né, que vem no subjuntivo, é o que complementa o ut, e que fosse permitido para eles o quê? Fazer o caminho, né? Iter facere. Na verdade, ele usa o pronome id, né, se referindo ao caminho, e fosse permitido para quem? Sibi, ou seja, um pronome reflexivo, né, para eles mesmos, os helvécios, e através da vontade de César. Né, usando o ablativo, né, por meio da vontade de César, fosse permitido aos helvécios fazer esse caminho. Aqui é mais uma ocasião em que a gente tem a diferença dos pronomes sus e sibi para se referir a uma coisa do sujeito, e o eius, no caso se referindo a César, né, que é um outro elemento sem ser o sujeito. Prosseguindo. Caesar, quod memoria tenebat, lucium Cassium consulem ocissum, exercitumque eius, ab helvetis pulsum, et sub iugum issum, conquerendum non putabat. Mais uma vez, a gente vê algo parecido com a primeira frase. Uma oração subordinada bem grande, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, antes de chegar na oração principal. E ela fica no meio do caminho, entre o sujeito, o César, né, e o resto da frase. Mas já dá para entender o significado. César não considerava que isso devesse ser concedido. E podia ficar mais claro se o pronome id tivesse explícito, mas a gente tem que lembrar que o particípio futuro sempre está descrevendo alguma coisa, como um adjetivo. Então, o que é que ele não julgava que devia ser concedido era permitir aquilo aos helvécios. Agora, entrando na oração subordinada, tenere memoria é lembrar, né? Manter dentro da memória, e o complemento vai vir no acusativo com infinitivo, que é o quê? O cônsul Cassium ter sido morto e o exército dele, né, do Cássio, ter sido derrotado pelos helvécios e mandado sob o jugo. A melhor forma de explicar essa expressão é com uma ilustração, como a que a gente tem aqui. Fazer o exército derrotado passar sobre o jugo era uma forma de humilhação, né? Tanto os romanos quanto outros povos ali da região da Europa tinham, né, para impor uma derrota mais humilhante aos inimigos. E é daí que vem o termo subjugar. Tamen, ut spatium intercedere posset, dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit, die in se ar deliberandum sumpturum. Si quid vellent, adidus apriles reverterentur. Ele está dizendo que, porém, para que pudesse ter um tempo, né,
Spatium aqui é um termo que pode significar tanto o espaço espacial, físico, como também o espaço de tempo. E o intercedere aqui significa vir, né, entrar no meio. O que significa que pudesse chegar a algum tempo, ganhar tempo, que é o que César, no fim das contas, quer. Então, para que, né, o espaço pudesse vir, o espaço de tempo pudesse vir até ele, e nós temos esse dum com o subjuntivo, que nesse caso significa até quando tal coisa acontecer. Ou seja, até quando os soldados chegassem, e usando aqui uma oração relativa, né, quais soldados? Aqueles que César mandara, né, mandara vir, tinha chamado. Então ele responde para os legados o quê? Naturalmente o complemento vai vir com um acusativo mais infinitivo. O verbo esse aqui é omitido, mas é fácil de se entender porque a gente tem um particípio futurativo, né, o sumpturum. Ou seja, César respondeu que ele iria tomar o dia, né, ele estava para tomar o dia, o sé é o sujeito, o próprio César, e tomaria o dia para quê? Para deliberar. E, por fim, se eles, né, os legados, quisessem alguma coisa, lembrando que o pronome quid, aliquid, antes de palavras como se, ele perde, né, esse ali inicial, fica só quid. Então, se os legados quisessem alguma coisa, que viessem nos idos de abril. Lembrando que o verbo reverterentur é depoente, né, o verbo no infinitivo é reverti. E, por fim, os idos de abril, né, é uma coisa um pouquinho complicada, porque o calendário romano é super complexo em si, já merecia um vídeo dedicado a ele, mas simplificando, os idos de abril seriam no dia 13 de abril do nosso calendário. E o detalhe aqui que o nome do mês vem como um adjetivo para o nome do dia, né? Então, recapitulando o que nós vimos na passagem até agora. Os helvécios queriam atravessar o território romano, César foi informado dessa intenção deles e veio até Geneva correndo, que era próximo de onde eles queriam atravessar o rio Ródano. Daí os helvécios enviam uma delegação para pedir a César que permitisse essa travessia, e César, em bom português, resolveu enrolar os helvécios, dizendo que ia ver, ia tirar o dia para pensar no assunto, quando na verdade ele só queria ganhar tempo para que chegassem mais soldados e aí ele tivesse condições de impedir a passagem dos helvécios na força, se fosse necessário. Então César aqui já deixou claro quais eram as intenções dele e a gente vai ver nos próximos vídeos como isso vai se desenrolar. Por ora, vamos ficando por aqui e in proximum e curate ut valeatis.